Quando falamos de educação, uma das perguntas mais delicadas é como enxergamos alunos que aprendem, se comportam ou se expressam de forma diferente. Hoje é cada vez mais comum encontrar nas escolas estudantes com diagnósticos como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista ou transtorno opositivo desafiador. Esses diagnósticos são importantes porque ajudam a compreender algumas dificuldades e também garantem direitos, como adaptações pedagógicas e acompanhamentos especializados. No entanto, surge um dilema pedagógico. Até que ponto o diagnóstico explica o aluno e até que ponto ele apenas descreve uma parte de sua experiência. Dentro da sala de aula, o risco é que o diagnóstico se transforme em uma lente única. O aluno deixa de ser visto como alguém com múltiplas capacidades e passa a ser visto principalmente a partir da sua dificuldade. A criança deixa de ser João, que gosta de desenhar, ou Ana, que faz perguntas curiosas, e passa a ser o aluno com TDAH, ou o autista da turma, ou o aluno com comportamento desafiador. Esse processo parece pequeno, mas ele altera profundamente a forma como professores e colegas se relacionam com aquele estudante. Quando um aluno recebe um rótulo forte, duas coisas costumam acontecer. A primeira é a redução das expectativas. Sem perceber, muitos professores passam a acreditar que aquele aluno não conseguirá acompanhar, não conseguirá aprender ou não conseguirá se desenvolver como os outros. A segunda é a superinterpretação do comportamento. Tudo que o aluno faz passa a ser explicado apenas pelo diagnóstico. Se ele se distrai, é o TDAH. Se ele prefere ficar sozinho, é o autismo. Se ele discorda de algo, é o comportamento opositor. Mas alunos são muito mais complexos do que qualquer classificação clínica. É nesse ponto que entra uma reflexão inspirada na psicanálise. Essa perspectiva costuma lembrar que cada sujeito tem uma história singular. O comportamento de alguém nunca nasce apenas de uma categoria diagnóstica. Ela também nasce de experiências, emoções, relações familiares, inseguranças, desejos. Na prática escolar, isso significa algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito difícil. O professor precisa olhar para o aluno antes de olhar para o laudo. Isso não quer dizer ignorar o diagnóstico ou negar que ele exista. Pelo contrário, o diagnóstico pode orientar estratégias pedagógicas importantes. Ele pode ajudar a compreender certas necessidades específicas, mas o problema aparece quando o diagnóstico se torna a identidade principal do estudante. Quando isso acontece, a escola deixa de ser um espaço de descoberta e passa a ser um espaço de confirmação de limites. Outro ponto importante é que a própria ideia de normalidade dentro da escola muitas vezes é bastante estreita. A escola tradicional valoriza silêncio prolongado, atenção contínua, permanência sentada por longos períodos e respostas padronizadas. Mas será que essas características definem realmente a inteligência ou o potencial de uma pessoa? Alguns alunos aprendem melhor em movimento. Outros precisam fazer perguntas o tempo todo, alguns têm grande imaginação, mas dificuldade em seguir regras rígidas. Quando a escola olha apenas para o padrão, esses alunos parecem problemáticos, mas quando a escola amplia o olhar, eles podem revelar talentos inesperados. E é justamente nesse ponto que surge um debate delicado. Às vezes, quando alguém afirma que prefere enxergar estudantes com laudo como pessoas comuns, com suas singularidades, pode ser criticado por não dar devida importância ao fator patológico. Algumas pessoas interpretam essa postura como uma forma de negação da dificuldade ou até como uma atitude narcisista, como se a pessoa estivesse dizendo assim: para mim todos são iguais, ignorando diferenças reais. Mas essa crítica levanta uma questão filosófica importante. Reconhecer a humanidade comum entre as pessoas é negar as diferenças ou é justamente respeitá-las sem reduzir o indivíduo a elas? Dentro da sala de aula, o desafio talvez esteja em encontrar um equilíbrio.
Ignorar completamente os aspectos clínicos pode fazer com que as necessidades importantes sejam negligenciadas. Um aluno que precisa de apoio específico pode acabar não recebendo as adaptações necessárias. Por outro lado, focar apenas na patologia pode aprisionar o aluno em um papel permanente de incapacidade. O professor, então, ele ocupa um lugar delicado. Ele precisa reconhecer as dificuldades sem transformar essas dificuldades na definição completa do estudante. Isso exige algo que nenhum manual pedagógico ensina completamente: um olhar humano e atento. Significa perceber quando um aluno precisa de mais tempo. Significa compreender que algumas atitudes são formas de comunicação. Significa oferecer apoio sem retirar a autonomia. No fundo, a sala de aula se torna um espaço onde convivem diferentes formas de aprender, diferentes ritmos e diferentes modos de ser. Quando a escola consegue lidar com essa diversidade sem transformar tudo em rótulo, ela deixa de ser apenas um espaço de avaliação e passa a ser um espaço de formação humana. Porque educar não é apenas transmitir conteúdo. Educar também é aprender a conviver com a diferença. E talvez uma das maiores lições que a escola pode ensinar seja justamente essa: cada pessoa carrega limites, mas também carrega possibilidades que nenhum diagnóstico consegue prever completamente.